Você acha investimentos algo muito complicado? Você acha que nunca vai entender sobre investimentos? Você nunca vai conseguir ser um bom investidor? Ou talvez você é uma pessoa que não tem muito tempo disponível para aprender sobre investimentos? Então, fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ter um conteúdo de muito valor para você e vai te ajudar muito nessas questões. Fala, empreendedoras e empreendedores, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E neste vídeo eu quero falar com vocês, apresentar para vocês os fundos de investimentos, explicar quais os principais fundos de investimentos que a gente tem aqui no Brasil, que são 4 fundos principais, pelo menos em categorias, e explicar um pouquinho as características, explicar para quem que seria vantajoso, para quem que não seria vantajoso investir através de fundos de investimentos. Mas antes de falar sobre fundos de investimentos, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para você. Eu preciso pedir que você pause esse vídeo um momentinho, dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a atingir a nossa meta, que é bater 1000 inscritos o mais rápido possível. Quando a gente atingir essa meta, eu vou fazer um mega desafio lá no meu Instagram, que eu vou estar deixando aqui em cima, um desafio de investimentos focados durante uma semana, fazendo lives todos os dias e só falando sobre investimento nessas lives. Então, meu intuito com esse desafio é que eu consiga pegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre investimentos, segurar na mão dela e realmente apresentar esse mundo dos investimentos. Após o desafio, a minha intenção é que a pessoa tenha um conhecimento básico sobre as principais classes de investimentos que a gente tem disponível aqui no Brasil e a pessoa já consiga tomar as melhores decisões para a sua vida como investidor. Bom, vamos lá, falando sobre fundos de investimentos. Os fundos de investimentos é basicamente uma classe de investimentos que é muito adequado, principalmente para as pessoas que não têm muito tempo disponível para poder investir, para poder analisar empresas, para poder analisar fundos, para poder analisar renda fixa, para poder analisar um tesouro direto, para poder analisar LCI, LCA. Essas pessoas que têm um tempo mais apertado, vamos imaginar, por exemplo, um médico, um advogado, são pessoas que eles trabalham com longas cargas de jornada de trabalho, então as pessoas acabam não tendo muito tempo livre e o pouco tempo livre que tem, a pessoa vai poder aproveitar no seu lazer. Então, esse tipo de pessoa acaba se adequando muito bem para poder investir através de fundos de investimentos e também para aquelas pessoas que não tem muito saco, que acha que nunca vai aprender sobre investimentos ou realmente não tem a intenção de aprender e quer terceirizar a sua tomada de decisões em relação aos investimentos. Porque quando a gente investe em fundos de investimentos, é basicamente isso, você vai estar terceirizando a sua decisão relacionado aos seus investimentos para um profissional da área de investimentos que vai ser o gestor. O gestor é o responsável e a pessoa que a gente mais tem que ficar atento, a pessoa que a gente mais tem que conhecer quando a gente fala de fundos de investimentos. Pois o gestor ele vai ser basicamente a pessoa que vai tomar as decisões de quais investimentos que aquele fundo vai fazer, que momento que ele vai vender, que momento que ele vai comprar determinada ação. Então o gestor é uma pessoa que a gente tem que conhecer muito bem e conhecer o histórico do gestor. Bom, no Brasil a gente tem 4 principais classes de fundos de investimento. Nós temos os fundos DI. O fundo DI são basicamente fundos de investimento em renda fixa. Então, a gente vai ter fundos, mesmo considerando que são fundos de investimento em renda fixa, você tem que considerar que terão fundos que são agressivos, fundos moderados e fundos conservadores, ok? Então, os fundos agressivos vão ser fundos, por exemplo, que vão investir em investimentos de mais longo prazo, que tem uma chance de ter uma oscilação, uma rentabilidade muito alta devido à alteração de algum determinado índice. Então a gente pode citar um momento, por exemplo, que o IPCA está subindo muito, os fundos de investimentos de longo prazo do IPCA, um tesouro IPCA, por exemplo, ele vai ter uma oscilação positiva em relação a esse aumento do IPCA atualmente. Com esse ele vai ter um retorno muito bom. Então esses fundos agressivos, eles vão adotar estratégias mais agressivas mesmo com investimentos de renda fixa, tá? Então é muito importante destacar isso. Os fundos moderados, eles já vão ser mais tranquilos, eles vão ter um equilíbrio entre ter uma carteira de investimentos mais agressiva e um pouco de investimentos ali mais conservadores. E os fundos conservadores vão ser aqueles fundos que vão estar sempre acompanhando as alterações da taxa Selic, as alterações do CDI e vão fazer investimentos, praticamente investimentos ali pós-fixados,
assim como eu já disse em outros vídeos para vocês, quando a gente fala de investimentos, a gente tem as rentabilidades que vão ser pós-fixadas e pré-fixada. Pós-fixada é basicamente os investimentos que vão seguir algum determinado índice, como o CDI, como a taxa Selic. Quando acontece um aumento nesses índices, basicamente a sua rentabilidade vai acompanhar aquele aumento do índice. Quando tiver uma diminuição daquele índice, a sua rentabilidade vai diminuir também acompanhando aquele índice. E nós temos a rentabilidade pré-fixada. Assim como o próprio nome diz, ela já é determinada antes, então ela é pré-fixada, então você já sabe quanto que vai render antes de você fazer o investimento. Você já sabe qual vai ser exatamente a rentabilidade que você vai ter, então você já tem uma certeza um pouco maior. Mas é importante destacar que mesmo sendo uma rentabilidade pré-fixada, há uma oscilação que a gente chama de marcação a mercado. Se por algum motivo você tiver que resgatar o seu investimento antes do vencimento, então vamos imaginar que você investiu no Tesouro pré-fixado 2025, por exemplo, e você por algum motivo tem que resgatar o seu Tesouro pré-fixado 2025 antes do vencimento. Ele vai sofrer com o que a gente chama de marcação a mercado, que pode fazer com que a sua rentabilidade seja superior àquilo que você viu quando contratou aquele investimento ou que seja inferior. Por isso, é muito importante a gente sempre tomar cuidado com a marcação ao mercado. Inclusive, eu farei um vídeo falando sobre a marcação ao mercado, porque é um tema muito importante e vale muito a pena ser discutido, porque poucas pessoas, quando falam de renda fixa, acabam lembrando deste assunto. Aí nós teremos também os fundos multimercado. O fundo multimercado ele é muito interessante porque ele é basicamente o fundo que ele tem mais liberdade para poder fazer os seus investimentos, porque basicamente eles podem investir em ações, eles podem investir em renda fixa, eles podem investir em ações internacionais, eles podem investir em commodities, que são basicamente matérias-primas como arroz, soja, feijão, ferro, urânio, tudo isso daí que eu falei para vocês são basicamente commodities. Então, os fundos multimercados, ele tem essa liberdade, ele consegue investir numa gama de opções maiores. Então, historicamente, se a gente for analisar, os fundos multimercados costumam ser os fundos que eles não têm tantas oscilações. Por quê? Porque ele consegue montar uma carteira de investimentos mais conservadora e se adequando de acordo com os momentos da economia. Quando ele percebe que as ações estão subindo bem, ele vai aumentar a exposição dele em ações. Quando ele percebe que as ações não estão mais performando tão legal e agora quem está performando bem são a renda fixa, ele vai montar uma posição em renda fixa. E assim ele consegue ter essa liberdade de se locomovendo para aquela classe de investimentos que está rendendo mais atualmente. Por isso, costuma ter uma oscilação menor em relação aos outros fundos que a gente vai falar aqui. Aí nós temos também os fundos internacionais. Os fundos internacionais são basicamente fundos de investimentos que vão investir em ações lá fora. Então, você pode ter algum fundo internacional que vai investir apenas nos Estados Unidos. Então, ele pode investir em Apple, pode investir em Amazon, pode investir em Google, em Facebook, em Tesla. Mas você também pode ter alguns fundos que ele vai ter investimentos na China, investimento nos Estados Unidos. Outros que podem ter investimento na China e na Europa. Outros que podem ter investimento em África e Estados Unidos. Isso daí é muito variável. E nós temos também os fundos de ações. Os fundos de ações, o próprio nome já diz, né? Historicamente, são os fundos que vão ter o maior retorno, se a gente for analisar, porque investe numa classe de investimentos que tem um retorno historicamente superior ao retorno do CDI, se a gente for considerar o retorno da renda fixa. Então, consegue ter uma oscilação maior, mas também você vai estar correndo mais risco, assim como eu sempre digo para vocês. Quando a gente fala de investimentos, é uma balança de risco e retorno. Quanto mais risco você está assumindo, maior tem que ser a sua rentabilidade para valer a pena assumir aquele risco. Senão, simplesmente não valeria a pena. Vale a pena você continuar investindo em algo mais conservador se você for conseguir ter uma rentabilidade superior àquilo que você está investindo correndo risco. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que falar é que a gente tem que entender como que os fundos de investimentos ganham dinheiro. Os fundos de investimento ganham dinheiro através de duas principais taxas. A gente vai ter as taxas de administração e a taxa de performance. A taxa de administração é basicamente uma taxa que ela vai ser cobrada anualmente sobre o patrimônio do fundo. Não é sobre o dinheiro que você investiu, é sobre o patrimônio total do fundo. E se a gente for analisar, cada um desses fundos de investimentos que eu falei aqui para vocês vai ter uma taxa de administração diferente, que é de acordo com o retorno que ele entrega. Quando a gente fala de fundos DI, a gente está falando de uma taxa de administração ali média de 0,5
até 1,5%, que seria o razoável. Acima disso já está um pouco cara essa taxa de administração. Quando falamos de fundo multimercado, aí a gente fala de uma taxa de administração de 2% a 2,5%. Acima disso já fica um pouquinho caro. Falando de fundos internacionais, a gente fala de uma taxa de administração de 0,5% até 1,5%. Acima disso, tem que ser realmente um fundo que entrega um resultado muito bom para valer a pena você investir neste fundo. E quando a gente fala de fundos de ações, a gente fala de uma taxa de administração na casa de 1,5% a 2,5% mais ou menos, beleza? Considerando em média as taxas de administração dos fundos. E a taxa de performance vai ser basicamente uma taxa, um bônus que o fundo vai receber se ele conseguiu entregar um resultado superior ao benchmark dele. O que é o benchmark, João? O benchmark é basicamente a meta que o fundo está prometendo entregar para você anualmente. Observe muito bem se o benchmark ele é compatível com a classe de investimentos que aquele fundo vai investir. Porque se a gente está falando, por exemplo, de um fundo DI, que é um fundo de investimento em renda fixa, o benchmark dele tem que ser o CDI, porque é basicamente a classe, o índice de investimentos que é compatível com aquela classe de investimentos. Porque um fundo de renda fixa ele vai poder investir no LCI, no LCA, no CDB, no Tesouro Direto, e a maioria desses investimentos todo tem a sua rentabilidade atrelado ao CDI. Por isso, observe se a meta que eles estão prometendo entregar é semelhante ao CDI, porque simplesmente se você tem um fundo DI prometendo entregar uma meta de bater o Ibovespa, por exemplo, entregar um resultado superior ao Ibovespa, muito dificilmente que ele vai conseguir atingir essa meta. Ele está prometendo muito mais do que ele pode cumprir. E simplesmente eu, pelo menos, não conheço nenhum fundo DI que prometa algo assim. Aí talvez você esteja se perguntando, tá bom, João, mas você falou de tanta coisa aí, eu achei um fundo aqui interessante. Como é que eu consigo saber mais características, mais informações sobre esse fundo? Bom, a gente vai ter alguns documentos que vai ficar disponível de acordo com onde você está consultando esse fundo. Se for diretamente pelo site daquele fundo, você vai ter acesso a esses documentos, ou através da sua corretora de investimentos também você vai ter acesso a esse documento. A gente pode citar o prospecto, que é basicamente vai te falar o que aquele fundo promete, vai te falar qual foi o retorno dos últimos 12 meses desse fundo, vai te falar quem é o gestor desse fundo, que assim como eu falei para vocês, é muito importante a gente conhecer o gestor, porque basicamente vai ser a pessoa que vai tomar todas as decisões relacionadas aos investimentos, vai te falar quem é o administrador, que vai ser a empresa responsável por cuidar da parte burocrática do fundo, vai te falar também uma coisa muito importante, vai te falar as taxas de administração, as taxas de performance. Tudo isso daí você consegue ter acesso no prospecto. A gente vai ter um outro documento também que chama-se lâmina. A lâmina basicamente vai mostrar naquele atual momento quais são os investimentos que o fundo tem investido. Então, o fundo tem um patrimônio de 100 milhões de reais, por exemplo, os 100 milhões estão integralmente investidos, na lâmina vai constar todos os investimentos que o fundo fez. Então você consegue ter esse acesso e entender com isso você consegue entender quais investimentos o fundo fez recentemente e também entender qual que é a estratégia daquele fundo. Muito importante a gente sempre entender a estratégia daquele fundo e ver se aquela estratégia é compatível com seus objetivos. Você pode investir, por exemplo, no fundo de ações long biased. Vai ser basicamente um fundo de ações que promete te entregar uma rentabilidade muito boa, só que no longo prazo. E você está querendo um retorno no curto prazo, coisa de 5 anos, 3 anos. Então, esse fundo acaba não tendo uma estratégia muito compatível com o seu objetivo. Talvez seja melhor você procurar um outro fundo que vai te atender melhor. Bom, este foi o vídeo, espero do fundo do coração que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo no gostei, verifica se você está inscrito no canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho também para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Nossos vídeos vão ao ar toda segunda e quarta, 7 horas da noite, então você já vai receber a notificação, já vai ficar sabendo do nosso vídeo. Agradeço mesmo se você assistiu até o final e até o próximo vídeo.